E aí? Eu gosto muito desse grupo, eu adoro esse grupo. Dia 16 de janeiro de 2025, um dia que ficou marcado na história do Gorebox para sempre como um dos piores dias de todo, e eu não tô nem brincando. O dia parecia que ia ser normal como qualquer outro, até que por volta das 9 da manhã o Gorebox atualiza. E ó, coisa boa, hein? Aí veio muita coisa, como novas armas, novos props, mapas, melhoria na interface do jogo, mas uma dessas coisas destacou bem mais que as outras. Pera aí, o multiplayer foi removido, o quê? A esse ponto, literalmente, todo mundo já tá sabendo disso. Seja tu que na época viu pelo Discord, você que viu pelo YouTube, ou você que foi jogar o próprio multiplayer e se deparou com essa maldita tela. Mas, querendo ou não, o multiplayer foi removido permanentemente nos celulares. Aí você pode me perguntar, XT, mas por que isso aconteceu? Você queria jogar meu multiplayer tranquilo, era o bagulho mais legal que tinha pra fazer. Por que removeram? E eu concordo com tu, realmente era. Que prova isso é que muita gente parou de jogar o Gorebox depois que o multiplayer foi removido. Mas tá, o que aconteceu foi o seguinte. Olhando pela própria tela que aparece quando a gente tentava entrar no multiplayer, ela diz que o multiplayer foi infelizmente removido por jogadores mobile devido a uma onda de ataques hackers russos. E que agora a única forma de jogar o multiplayer era comprando o Gorebox na Steam. O cara fala como se fosse fácil no computador, ainda mais no Bostinho. E pra entender melhor toda essa situação, vocês têm que conhecer o Caramelka, que foi o principal culpado pro multiplayer ter sido removido. Ele é um hacker russo bem conhecido que ficava usando essa skin aqui de RGB de computador game. E também por ficar hackeando e raidando servidores, simplesmente acabando com a graça de todo mundo. E ele não era qualquer hacker não, ele era tão absurdo que ele conseguiu hackear o multiplayer em si, criando vários desses servidores aqui. E o abençoado ainda usou isso pra divulgar o Telegram dele. E o pior de tudo foi que ele conseguiu mexer no próprio D, divulgando o Telegram dele, de novo. Você tá passando, você tá precisando de cesta base? Com esse D que tinha colocado, deixava literalmente impossível de banir ele, porque a maioria dos bans precisa de D. E não dava pra saber qual que era o ID dele. Ele até ficava ameaçando de liberar esse hack pro público, e só imagina o estrago que isso ia dar, porque se uma pessoa sozinha já basicamente acabava com o multiplayer, imagina centenas de pessoas usando isso ao mesmo tempo. A F2 Games, vendo tudo isso, fez a coisa mais óbvia, que era tentar melhorar o anti-cheat. Eles acabaram gastando tempo e muito dinheiro, mas tá. Eles lançaram o anti-cheat, aí os hackers tinham acabado, os servidores estavam limpos de novo e o multiplayer tinha voltado ao normal, né? Não, só que no dia seguinte eles descobriram uma forma de burlar esse anti-cheat toda essa semana e o dinheiro foi jogado no lixo. Em menos de um dia. É complicado. Eles tentaram de novo arrumar o anti-cheat, mas sempre dava na mesma coisa. Eles gastavam mó dinheiro e semanas pra poder fazer um anti-cheat que em pouquíssimo tempo os hackers já descobriram uma forma de burlar ele. E isso tava sendo tão absurdo que metade do tempo de desenvolvimento e 90% do dinheiro deles estava indo só nesse anti-cheat, em vez de eles estarem investindo isso no Gorebox em si. Então toda essa situação tava dando um prejuízo absurdo pra eles. Aí a única solução que eles conseguiram pensar foi tirar o multiplayer do ar pros mobiles e esperar que eles conseguissem fazer com que ele volte futuramente, coisa que depois de pensar mais um pouco, eles tomaram a decisão de tirar o multiplayer do ar de vez. E quando a versão 15.15 chegou, ali sim marcou a morte do online do Gorebox. Um bagulho que eu ainda não expliquei foi o porquê eles terem tirado o multiplayer especificadamente para os mobiles, sendo que a maior parte da comunidade é mobile. Tirar o multiplayer deles é basicamente matar ele, que foi exatamente o que aconteceu. Bom, foi por vários motivos, mas o principal deles foi o fato dos mobile não estar gerando dinheiro suficiente para poder cobrir o anti-cheat e o próprio multiplayer, que estava sendo hackeado em sua maioria por jogadores mobile. Também o hack mobile se espalha muito rápido, bem mais do que o de PC. Criar conta no celular também é um bagulho bem mais fácil que no computador, então se tu tomasse um ban, era só tu criar outra conta, então acabava sendo muito fácil burlar ele, dando mau trabalho pra equipe da F2. Quem é PC também vai pensar duas vezes antes de usar um hack na própria conta, porque o Gorebox de computador é pago, e ninguém quer perder 20 pila à toa, né? Agora o de celular é grátis, então tu, entre aspas, não ia ter prejuízo se tu tomasse um ban. Então essa decisão foi realmente necessária. De acordo com o GDev, agora eles poderiam focar 100% no Gorebox em vez de um anti-cheat que não funcionava, agora dando pra resolver quase todos os bugs do jogo. Mas como foi o impacto disso tudo? Não só na comunidade, mas no multiplayer em si. Bom, o multiplayer ficou morto. Antigamente tinha umas 20 páginas para mais, com servidores lotados e vários tipos de servidor diferentes. Servidor de gunshop, de PVP, servidor BR, gringo, de literalmente tudo. E ficava toda santa hora assim, tu podia entrar em qualquer hora do dia no multiplayer que ele tava lotado. Mas depois dessa remoção ficou com umas 2 páginas de servidor e olhe lá. Nem sequer mais servidor de PVP tinha direito. Agora pra comunidade, meu irmão, isso aí deu mó polêmica. Muita gente ficou puta com isso e com razão. Aqui no Brasil eu não vi tanta coisa, mas lá na gringa foi um absurdo. Foram centenas e centenas de vídeos falando sobre isso. O multiplayer é simplesmente uma das melhores coisas que o Gorebox tinha, e na opinião de muita gente, incluindo eu, é a melhor coisa que o Gorebox tinha. E de um dia pro outro mataram ele, porque para as poucas pessoas que ainda tinham acesso ao multiplayer, ele tinha perdido a graça, porque agora ele tava vazio.
E a situação de hack tava tão feia que as pessoas encontraram o Caramelca mesmo depois da remoção do multiplayer. Mano, o cara tava tentando tirar o multiplayer do PC agora. As pessoas também começaram a baixar uns APK de versão mais antiga do Gorebox pra poder conseguir jogar o multiplayer de novo. O problema é que a maioria dessas versões do multiplayer não funcionava e tu ainda de bind podia pegar um vírus no seu celular. Além de que, obviamente, tem muita coisa faltando nessas versões, porque, obviamente, elas são versões mais antigas. E a gente ficou nisso por mais de 2 meses, sem nenhuma notícia ou esperança de uma possível volta. Até que no dia 7 de abril, o GDev manda essa mensagem. Ele tava falando sobre algumas coisas que ia chegar na próxima beta, mas o que realmente importa é essa parte aqui. Eu também vou estar trabalhando futuramente em um novo anti-cheat, e se a quantidade de hack realmente diminuir, tem uma chance muito boa de eu trazer um online de volta pros mobile. Na hora que eu li isso, vocês não têm noção do quão feliz eu tinha ficado. Mas eu pensei, pô, é melhor só ficar quieto mesmo, esperar e vendo que isso vai dar, porque vai ver se a anti-cheat der errado, aí eu fiquei feliz à toa. Só que passam uns 3 dias, aí o Gubzor manda uma mensagem falando que tinha lançado uma nova versão tanto para computador quanto para celular, que tinha adicionado algumas outras coisas, corrigindo uns negócios aqui e ali, e também o multiplayer tinha voltado pro celular, né, mas quem liga pra isso? Daí pra completar, o GDev manda a maior pedrada, ele marca todo mundo do servidor e fala que, como o Gubson já mencionou em cima, agora o multiplayer tinha voltado oficialmente pro celular. Aí o Gorebox atualiza, eu baixo o update, já pedo pra poder jogar. E finalmente, depois de quase 3 meses, essa merda tinha voltado. E eu não tava nem acreditando. Mas aí você olha ali embaixo na tela e 4 páginas no servidor. Só 4 páginas no servidor. Pera aí, como assim? É óbvio que não podia ser perfeito, né, cara? Tinha que ter algum problema, a alegria de pop dura pouco. Vamos lá, no dia 10, que foi quando o multiplayer tinha voltado, ele tava normal, tava com umas 20 páginas no servidor, que é a média, tava lotado assim, todo mundo tava jogando. E continuou desse jeito incrível por uma semana, até que no dia 17 foi adicionado um novo sistema de ticket, que funciona assim. Agora, pra gente poder jogar, a gente tem que ter pelo menos um ticket, que vale por 15 minutos de gameplay. Ou seja, se a gente tiver 2 tickets, a gente pode jogar por meia hora. Se tiver 4 tickets, a gente pode jogar por 1 hora, e assim em diante. E pra poder ganhar eles, a gente tem que assistir um anúncio. Por que colocar esse sistema? Então, o GDev tem que ganhar dinheiro de alguma forma para conseguir manter o online em pé, coisa que, acredita em mim, é muito caro. E eu sei, esse sistema aí é bem chato até, mas dá pra aguentar ele. O problema de verdade é que ele simplesmente matou o multiplayer de novo. Meu Deus do céu, não aguento mais. Foi instantâneo, só foi colocar esse novo sistema aí que caiu de umas 20 páginas de servidor pra 4 páginas de servidor. E pra vocês terem uma noção de quão ruim esse negócio tava, teve uma hora que eu fui jogar e só tinha uma única página do servidor. E eu não faço a menor ideia do porquê que isso aconteceu. Se eu tivesse diminuído um pouquinho a quantidade de jogador, ainda ia fazer sentido, porque, agora a gente tem tempo limitado pra poder jogar multiplayer, então não vou jogar mais. Mas, cara, 3 páginas de servidor é bizarro. Compara a quantidade de pessoa que tá jogando hoje em dia com a quantidade de pessoa que tava jogando quando só quem era PC podia jogar. A diferença é minúscula. E eu realmente espero que isso aí mude futuramente, porque a gente esperou tanto tempo pra isso voltar, e quando voltou, só durou por uma semana, porque daí morreu de novo. E é isso, foi assim que acabou toda a situação, todo esse drama, né? Sendo sincero, eu já sabia que o multiplayer ia acabar voltando uma hora ou outra, porque não fazia o menor sentido o GDev nunca mais tentar trazer isso de volta, que é uma parada que a comunidade inteira queria. Então sempre ficou na minha cabeça de que, quando a F2 Game tiver uma condição melhorzinha assim, eles vão tentar investir em um novo anti-cheat e acabar trazendo um online de volta. E quem diria, eu tava certo. Mas e aí, o que tu achou de tudo isso? Você achou que a F2 Game fez certo? Você achou que a gente devia ter feito alguma coisa diferente? Como é que foi o processo de remoção do multiplayer e a volta dele agora? O que você achou desse novo sistema de ticket? Comenta aí embaixo, eu vou adorar ver vocês discutindo sobre isso. É porque assim, esse grupo é assim, é uma coisa assim que Deus me deu, um presente maravilhoso.